Foram expulsos pelos filhos e tiveram que partir sem nada, mas voltaram com uma surpresa que os filhos nunca imaginaram. Jorge caminhava devagar pela sala apertada, sentindo o coração pesado, como se carregasse o mundo nas costas. A casa simples onde ele morava há anos agora parecia estranha, fria, como se não fosse mais dele. Na cozinha, a chaleira ainda fervia, lembrando a rotina que ele e a esposa Helena sempre tiveram juntos. Eles nunca foram ricos, mas construíram tudo com trabalho, esforço e muito sacrifício. Naquele dia, porém, o clima era diferente, cheio de tensão e palavras não ditas. Os olhos de Jorge estavam cansados, marcados por noites mal dormidas e preocupações com a família. Ele só não imaginava que aquele seria o dia em que sua própria casa deixaria de ser seu lar. Helena dobrava uma toalha na mesa quando ouviu a porta se abrir de repente. Era Lucas, o filho mais velho, entrando com a expressão fechada e o celular na mão. Atrás dele vinha Júlia, a filha mais nova, com o rosto sério e um olhar que evitava o dos pais. Eles não traziam sacolas, presentes ou sorrisos, apenas um silêncio pesado que encheu o ambiente. Jorge tentou forçar um sorriso, tentando quebrar o clima estranho que sentiu na mesma hora. Chegaram cedo hoje. Ele comentou como sempre fazia quando os filhos apareciam sem avisar. Mas ninguém riu, ninguém respondeu com carinho, e isso fez um arrepio percorrer seu corpo. Mãe, pai, a gente precisa conversar, Lucas disse, indo direto ao ponto, sem rodeios. Helena largou a toalha sobre a mesa e enxugou as mãos no avental, já sentindo algo errado. Ela se aproximou de Jorge e ficou ao lado dele, como sempre fazia quando precisava de força. Os dois se sentaram no sofá, enquanto os filhos permaneceram em pé como se estivessem em uma reunião. O olhar de Júlia estava duro, distante, como se falasse com estranhos e não com os próprios pais. Jorge respirou fundo, tentando manter a calma mesmo sem saber o que estava por vir. Digam, meus filhos, o que aconteceu? Ele perguntou com a voz baixa e preocupada. Pai, mãe, não dá mais para continuar assim, Júlia começou cruzando os braços. Vocês estão velhos, dão muito trabalho. As contas só aumentam e a gente tem a nossa vida também. As palavras caíram como pedras no coração de Jorge e Helena, que se entreolharam confusos. Como assim, minha filha? Helena sussurrou, tentando entender onde aquela conversa ia parar. Vocês sabem que a situação está difícil. Tudo caro, aluguel alto, remédio, médico, transporte. Lucas passou a mão na testa, como se estivesse carregando um peso, mas sem demonstrar carinho. A verdade é que cuidar de vocês está ficando caro demais e a gente não dá conta. Jorge se levantou devagar, sentindo as pernas tremerem, sem acreditar no que ouvia. Filho, nós sempre pagamos nossas contas, nunca faltou nada, nunca pedimos luxo, ele disse. Não é só isso, pai. Lucas respondeu, desviando o olhar para não encarar o rosto do pai. Vocês vão precisar de mais cuidado, mais atenção, mais dinheiro, e a gente não tem como bancar. Helena segurou firme no braço de Jorge, com os olhos marejados de lágrimas que começavam a cair. Então, o que vocês estão querendo dizer pra gente? Ela perguntou quase sem voz. O silêncio que veio em seguida doeu mais do que qualquer grito. Lucas finalmente respirou fundo e disse o que nenhum pai deveria ouvir dos próprios filhos. Vocês vão ter que sair daqui. Não dá mais para continuar morando com a gente. As palavras cortaram o ar como uma faca, deixando Jorge completamente paralisado. Helena levou a mão ao peito, tentando entender como aquilo podia ser real. A casa que eles construíram, o lar onde criaram os filhos, agora não os queria mais. O silêncio na sala se tornou pesado, quase sufocante, como se o ar tivesse desaparecido. Jorge sentiu o coração apertar, mas tentou manter a dignidade apesar da dor. Mas para onde vocês querem que a gente vá? Helena perguntou, a voz tremendo. Júlia suspirou impaciente, como se fosse óbvio que os pais deveriam entender. Tem um abrigo da prefeitura que acolhe os idosos. Lá vocês vão ter comida e cama. Jorge quase não acreditou no que ouvia, como se tivesse sido atingido por um golpe invisível. Ele olhou nos olhos dos filhos procurando alguma compaixão, mas encontrou apenas frieza. Tudo o que ele e Helena dedicaram durante a vida parecia ter desaparecido naquele instante. Era como se para os filhos eles tivessem deixado de ser família. Jorge tentou argumentar, explicar que ainda podia trabalhar, que não era um peso. Mas Lucas levantou a mão, cortando suas palavras como se não quisesse ouvir nada. Pai, a decisão já está tomada.
É o melhor para todo mundo, inclusive para vocês. Helena chorava em silêncio, segurando com força a aliança que carregava há décadas. Aquele gesto simples mostrava todo o amor e história que estavam sendo descartados. Jorge sentiu um nó na garganta e percebeu que insistir só pioraria tudo. Era uma derrota que ele nunca imaginou viver, e ainda assim precisava aceitar. Os filhos deram 20 minutos para que os dois arrumassem suas coisas. Jorge entrou no quarto devagar, tentando esconder as lágrimas que teimavam em cair. Pegou uma pequena mochila e colocou apenas algumas roupas dobradas com cuidado. Helena escolheu 2 casacos, um retrato da família e o terço que guardava desde jovem. Cada objeto parecia mais pesado do que realmente era, carregando memórias e emoções. Não havia espaço para levar tudo, e isso doía ainda mais no coração dos dois. Parecia que estavam sendo expulsos não só da casa, mas da própria história. Quando finalmente saíram, a porta se fechou atrás deles com um estrondo simbólico. Era o som definitivo de que não pertenciam mais ao lugar que chamaram de lar por tantos anos. Jorge segurou a mão de Helena com força, tentando transmitir coragem mesmo estando destruído. Na calçada, o mundo parecia maior, mais frio e completamente desconhecido. Jorge e Helena caminharam pela rua sem destino certo, apenas seguindo em frente. O vento parecia mais frio do que o normal, como se o mundo inteiro estivesse contra eles. Helena enxugava as lágrimas, enquanto tentava manter a postura firme ao lado do marido. Ela temia que Jorge desmoronasse, pois sabia o quanto ele carregava tudo calado. A cada passo, deixavam para trás anos de esforço, sacrifício e amor dedicados à família. Ninguém apareceu para impedir. Ninguém pediu que ficassem, ninguém mostrou arrependimento. Era um silêncio que machucava mais do que qualquer palavra dura. Quando chegaram à praça principal, sentaram-se em um banco de madeira desgastado. Jorge apoiou o rosto nas mãos, tentando esconder a tristeza que o consumia. Helena respirou fundo e colocou a mão no ombro dele, oferecendo o pouco conforto que podia. "Nós vamos dar um jeito, meu amor", ela disse, mesmo sem saber como seria o futuro. Os dois sempre foram fortes juntos, e isso era a única coisa que ainda restava. A praça estava movimentada, mas parecia que ninguém enxergava a dor deles. E naquele momento, Jorge percebeu que precisavam se levantar e continuar. Eles decidiram seguir até o tal abrigo indicado pelos filhos, mesmo desconfiados. O caminho era longo, passando por ruas que eles quase nunca visitavam. Jorge observava tudo com um misto de tristeza e incredulidade, ainda sem acreditar na expulsão. Helena caminhava devagar, sentindo o peso da mochila e de tudo o que haviam vivido. Porém, no fundo, ela acreditava que algo maior estava sendo preparado para eles. Ela sempre teve fé de que nada acontece por acaso, mesmo quando a dor é grande. Essa fé era a única chama que ainda mantinha os dois de pé. Quando chegaram perto do prédio do abrigo, viram uma fila enorme de idosos esperando. Alguns carregavam sacolas, outros seguravam documentos, todos com histórias parecidas. O local era simples e parecia sobrecarregado, com vários voluntários tentando ajudar. Helena sentiu um aperto no peito ao imaginar que aquele seria o novo lar deles. Jorge, porém, ficou observando algo que ninguém mais parecia notar. Havia um pequeno cartaz colado na porta com uma frase que chamou sua atenção. Ele se aproximou devagar, como se algo o puxasse na direção daquela mensagem. No cartaz estava escrito: "Se você perdeu tudo, talvez esteja prestes a encontrar o que realmente importa." A frase tocou Jorge profundamente, como se tivesse sido colocada ali só para ele. Ele leu mais uma vez, tentando entender se era apenas motivacional ou um sinal. Helena se aproximou e também ficou emocionada ao ver aquela mensagem inesperada. Era como se a vida estivesse abrindo uma porta nova, mesmo que eles tivessem sido empurrados para fora da antiga. Sem dizer nada, Jorge segurou a mão dela com firmeza, sentindo um novo tipo de coragem. E foi assim, parados diante daquela frase, que o destino deles começou a mudar. Silenciosamente, antes que entrassem no abrigo, um senhor de aparência tranquila chamou Jorge pelo ombro. Ele tinha barba branca bem cuidada, olhos gentis e um sorriso acolhedor. "Você leu a frase, não leu?" perguntou como se já soubesse a resposta. Jorge ficou surpreso, sem entender como aquele homem poderia saber disso. Helena aproximou-se desconfiada, mas com uma sensação estranha de familiaridade. O homem então se apresentou como Samuel, um voluntário que trabalhava ali há anos.
Seu tom era calmo, quase paternal, como se soubesse exatamente o que eles estavam vivendo. Samuel convidou os dois para se sentarem num banco ao lado do prédio. Eu vi muitos casais chegarem aqui depois de perderem tudo, ele começou a dizer. Alguns chegam revoltados, outros desesperados e alguns, como vocês, chegam machucados por quem amam. Jorge abaixou o olhar, sentindo o peso das palavras, pois parecia que Samuel lia sua alma. Helena segurou a mão do marido, porque sabia que aquela dor ainda estava aberta, mas também vi pessoas que renasceram depois disso. Completou Samuel com um sorriso leve. Era a primeira vez, naquele dia, que Jorge ouviu algo que parecia esperança. Samuel explicou que, além do abrigo, existia um pequeno programa comunitário pouco divulgado. Um projeto que ajudava idosos a reconstruir sua vida com independência e dignidade. O programa oferecia trabalho leve, moradia provisória e cursos simples para recomeçar. Não é caridade, disse Samuel. É oportunidade para quem merece uma segunda chance. Helena olhou para Jorge com um brilho novo nos olhos, algo que não via há meses. Era como se, finalmente, uma porta estivesse se abrindo diante deles. E aquela porta parecia muito melhor do que qualquer ajuda forçada dos filhos. Samuel então fez uma pergunta inesperada. Vocês querem tentar um recomeço de verdade? Jorge sentiu o coração acelerar, pois não imaginava que ainda pudesse ter escolhas. Helena, emocionada, assentiu com a cabeça antes mesmo que o marido respondesse. Ela sabia que Jorge sempre foi trabalhador, dedicado e honesto, mesmo com poucas oportunidades. E sabia também que ele precisava recuperar a autoestima que os filhos haviam destruído. Samuel sorriu ao ver a decisão deles, como se tivesse esperado exatamente por isso. Então venham comigo. Vocês vão gostar do que vou mostrar. Ele os levou até uma pequena porta lateral, discreta e quase escondida. Ao abrir, revelou um lugar simples, mas organizado, cheio de ferramentas e material de trabalho. Era uma oficina comunitária, onde idosos produziam peças artesanais para vender. O ambiente era acolhedor, iluminado e cheio de pessoas que sorriam enquanto trabalhavam. Helena ficou emocionada ao ver que ali havia vida, movimento e propósito. Jorge, ao observar tudo, sentiu algo que não sentia fazia muito tempo: motivação. E naquele instante, ele percebeu que talvez estivesse prestes a escrever um novo capítulo. Jorge começou a caminhar pela oficina, observando cada detalhe com atenção. Havia mesas de madeira, tintas, ferramentas simples e produtos feitos à mão. Os idosos que trabalhavam ali conversavam, riam e pareciam realmente felizes. Samuel explicou que tudo o que era produzido era vendido em feiras e pela internet. O dinheiro arrecadado era dividido entre todos, garantindo renda digna aos participantes. Jorge sentiu o coração aquecer ao perceber que ainda podia ser útil para alguém. Era como se o mundo estivesse lhe dando uma nova chance quando ele menos esperava. Helena também encontrou seu lugar rapidamente, ajudando na parte de costura. Ela sempre gostou de bordar e costurar pequenas peças, mas nunca imaginou fazer disso um trabalho. As outras mulheres a receberam com carinho, oferecendo material e espaço para começar. Helena sorriu pela primeira vez desde que foram expulsos de casa. Aquele ambiente parecia curar feridas que a família havia deixado tão profundas. Ela se sentia valorizada, respeitada e, acima de tudo, útil novamente. Jorge observava tudo com orgulho, feliz por vê-la renascendo diante de seus olhos. Nos dias seguintes, Jorge descobriu que tinha talento para trabalhar com madeira. Ele aprendeu a fazer pequenos móveis, caixas decorativas e peças artesanais. Samuel ficava impressionado com a precisão e o capricho que Jorge colocava em cada item. Você tem mãos de artista, dizia ele com um sorriso sincero. Cada elogio fortalecia a autoestima que havia sido destruída pelos filhos. Aos poucos, Jorge recuperava a confiança que achava ter perdido para sempre. E com ela, surgiu também um novo brilho no olhar, cheio de determinação. Com o tempo, as peças feitas por Jorge começaram a se destacar nas vendas da comunidade. As pessoas procuravam suas criações e até faziam encomendas especiais. O dinheiro que ele e Helena recebiam era simples, mas suficiente para recomeçar com dignidade. Samuel, orgulhoso, começou a ensinar métodos de vendas e divulgação online. Vocês não dependem de ninguém.
Vocês podem construir tudo novamente, ele repetia. Jorge e Helena percebiam que aquilo era mais do que trabalho. Era renascimento. Era a prova viva de que a vida ainda tinha algo grandioso reservado para eles. Depois de alguns meses, Jorge e Helena conseguiram juntar dinheiro suficiente para alugar uma pequena casa. Era simples, mas aconchegante e representava muito mais do que um lar. Era liberdade. Os dois arrumaram tudo juntos, rindo, conversando e se apoiando, como no início da vida. Toda noite, agradeciam pela oportunidade que surgiu quando tudo parecia perdido. Não havia luxo, mas havia paz, respeito e amor, algo que a antiga casa já não oferecia mais. Jorge olhou para o novo lar e percebeu que nada na vida acontece por acaso. E mal sabia ele que o maior capítulo dessa história ainda estava por vir. Meses depois, Jorge recebeu uma ligação inesperada de um comerciante local. Ele queria encomendar 50 peças artesanais para uma feira regional importante. Era o maior pedido que Jorge já havia recebido desde que começou na oficina. Helena comemorou como se fosse uma vitória da família inteira, com lágrimas nos olhos. Aquele pedido representava estabilidade, reconhecimento e um futuro ainda mais promissor. Jorge trabalhou com paixão, dedicando horas para deixar cada peça perfeita. Ele sabia que aquele trabalho abriria portas que nunca imaginou. A feira foi um sucesso absoluto e as peças de Jorge chamaram muita atenção. Vários compradores se aproximaram, pedindo cartões e fazendo novas encomendas. Um empresário da região ficou impressionado com o talento dele e fez uma proposta ousada. Queria que Jorge produzisse uma linha exclusiva para sua loja de decoração. Jorge aceitou emocionado, percebendo que sua vida dava um salto que parecia impossível meses antes. Helena o abraçou forte, dizendo que sempre acreditou no potencial dele. E pela primeira vez, Jorge acreditou também. Com o crescimento do negócio, a renda do casal aumentou e a nova casa virou um lar de verdade. Eles compraram móveis simples, plantas, utensílios e tudo o que precisavam aos poucos. O ambiente era cheio de paz, algo que nunca existiu na antiga casa com os filhos. Samuel visitava de vez em quando, feliz por ver o casal florescendo. Jorge sempre dizia que ele foi o instrumento de um milagre inesperado. Helena preparava café para todos, sorrindo como alguém que finalmente vive sem medo. Parecia que Deus havia preparado um recomeço perfeito, mesmo após tanta dor. Um dia, enquanto Helena regava as plantas, alguém bateu à porta. Quando Jorge abriu, ficou surpreso ao ver Lucas e Júlia do outro lado. Eles estavam diferentes, com expressões arrependidas e olhos cheios de vergonha. Tinham descoberto sobre o sucesso do pai e sobre a nova vida que os pais reconstruíram. Pai, mãe, a gente errou. Não devia ter feito o que fez, disse Lucas com a voz baixa. Helena segurou as lágrimas ao ouvir as palavras que esperou por tanto tempo. O silêncio que se instalou ali carregava anos de mágoa e arrependimento. Jorge respirou fundo, olhou para Helena e depois para os filhos que um dia os expulsaram. Ele não abriu a porta para o passado, mas também não fechou para o perdão. Com calma, estendeu a mão e disse: "Não guardamos ódio, apenas aprendemos a viver sem depender." Lucas e Júlia choraram, sentindo o peso da lição e da humildade. E foi ali naquela casa simples que Jorge percebeu sua maior surpresa. Ele não voltou com dinheiro, não voltou com bens, voltou com dignidade e força, algo que os filhos jamais imaginaram, e que mudou para sempre o respeito que tinham por ele.